pessoal, está começando mais uma edição do webjornal PV Pecinha é a Vovozinha, especializado em teatro para crianças e jovens. Hoje, em edição especial de aniversário. Mas quem faz aniversário nesta semana ainda não é o webjornal, mas o site pecinhaeavovozinha.com.br, que nasceu há 5 anos na internet no dia 29 de julho de 2016. Nesta pandemia, tempo de isolamento social, foi o site que deu origem a este webjornal que você já acompanha aqui há 21 semanas. Aliás, já se inscreveu? Me dá esse presente? Pelos 5 anos do site, recebemos este mês e continuamos recebendo incontáveis mensagens de cumprimentos e palavras de estímulo e força para que continuemos juntos. Agradeço a todos que se manifestaram. Você vê todas essas mensagens em nossas redes sociais. Praticando os ofícios jornalísticos de repórter, editor e crítico, acompanho o teatro infanto-juvenil produzido nos palcos da cidade de São Paulo desde o século passado, mais precisamente desde o ano de 1990. Convidado pelos festivais, também vi muita coisa por esse Brasil afora. Essa frequência nas plateias vespertinas me deu bagagens e parâmetros, me deu argumentos e seguranças, me deu fé no poder da imaginação e na importância das artes cênicas para a formação de uma criança. De tanto ver peças ditas infantis e juvenis, estabeleço hoje comparativos que me gabaritam a escrever cada vez com mais liberdade e confiança sobre os espetáculos. Essa vivência prática, afinal, estabelece o que eu sou. Alguém que aprendeu a estar do lado do teatro e a amá-lo, e que não se arrepende de nada. Mas ninguém é nada, ninguém constrói nada novo se não souber identificar, valorizar e até cultuar seus mestres, suas fontes de inspiração e de aprendizado. Não me imagino fazendo o meu trabalho se não fosse por tudo o que aprendi com o trabalho desbravador de pelo menos 5 saudosos nomes: Maria Clara Machado, Silvia Ortoff, Vladimir Capella, Ilo Krugli e Tatiana Belinque. É sobre eles e para eles esta nossa edição especial de aniversário do site. Em poucos minutos de sua atenção, quero homenageá-los aqui e relembrar um pedaço da carreira de cada um. Mais pela via da emoção do que pelo rigor biográfico. Fique com a gente. Vai, vovozinha, solta aí a vinheta especial de aniversário do site. Há outras figuras históricas igualmente importantes que fizeram suas carreiras por diversos estados brasileiros. Mas a consistência e a repercussão da obra desse quinteto são incontestáveis. Clara, Silvia, Vlad, Ilo e Tatiana. Eles podem não ter sido exatamente os pioneiros, mas com certeza fundaram bases, assim como apontaram e consolidaram caminhos para nosso teatro. Os 5 escreviam com a pena forte de quem sabia que fincava estacas na história da nossa dramaturgia e, ao mesmo tempo, com a rédea solta de quem ousava libertar a imaginação para voos nunca tediosos. É assim que os vejo, e é assim que desejo que eles sobrevivam eternamente na memória pouco valorizada da cultura brasileira voltada para a infância e juventude. Maria Clara Machado. Dona Clara atuou no Rio de Janeiro com sua fábrica de talentos chamada Teatro Tablado. Ela será a eterna mãe de Pluft, o Fantasminha, de 1955. Só por essa ideia de criar a fábula de um fantasma às avessas, ou seja, com medo de gente, Maria Clara não precisaria, a meu ver, ter escrito mais nada na vida.
É sua obra-prima e já lhe valeria um lugar no panteão dos grandes. Que tal essa única frase que eu vou pensar de Pluft? Mamãe, acorde aqui, a menina está derramando o mar todo pelos olhos. Metáfora, poesia, lirismo na voz de um personagem criança. Sim, Maria Clara cuidava dos diálogos com esmero de poeta. Isso faz a diferença entre os dramaturgos. Mãe, gente existe? Claro, Pluft, claro que gente existe. Mamãe, eu tenho tanto medo de gente. Bobagem, Pluft. Ontem passou lá embaixo, perto do mar, e eu vi. Viu o que, Pluft? Vi gente, mamãe. Só pode ser 3. E você teve medo? Muito, mamãe, muito. Você é bobo, Pluft. Gente é que tem medo de fantasma e não fantasma que tem medo de gente. Mas eu tenho. Se seu pai fosse vivo, você apanharia uma surra com esse seu medo. Qualquer dia desses vou te levar ao mundo para vê-los de perto. Ao mundo, mamãe. É, o mundo, lá embaixo, na cidade. Mas não houve só Pluft, uma peça sobre a descoberta do outro, sobre construção de identidade, como já disseram tantos críticos antes de mim. A irrequieta Clara perpetrou dezenas de sucessos inesquecíveis, sempre montados e remontados pelo Brasil afora, tanto por grupos amadores e escolares, quanto por qualificados encenadores profissionais. Pode-se dizer que, ao morrer aos 80 anos em 2001, ela deixou como legado o maior número de clássicos infantis da história do teatro nacional. Na adaptação que Maria Clara Machado fez em 1962 para a clássica história da Cinderela e que chamou de A Gata Borralheira, há um personagem que usa uma expressão divertida para ironizar a sofisticação pedante do vocabulário. Fugir da ência, da essência, da emanência. Nada mais próprio para marcar a grande preocupação da autora em toda a sua obra para crianças. Perseguir a simplicidade, não rebuscar, não empolar, ser simples, direta, clara como seu nome. Não é fácil ser simples e, ao mesmo tempo, consistente. A dramaturgia de Maria Clara Machado, por tudo isso, é exemplar até hoje. Silvia Ortoff. Também do Rio de Janeiro, outro nome forte e desbravador nessa área é o de Silvia Ortoff, que estreou na dramaturgia em 1975 com A Viagem de um Barquinho e atuou tanto como autora quanto como diretora, principalmente ao lado do seu grupo, o Teatro do Livro Aberto, nascido em 1989 na cidade de Petrópolis. Foi mais assídua e premiada na literatura infantil do que na dramaturgia, mas sua obra para teatro nasceu justamente desse seu talento com as palavras dirigidas ao público mirim. E logo ela ganhou a consistência e a reputação de grande dramaturga. Muito se diz dela que tinha invejável senso de humor, e muito se diz de seus textos que são desobedientes, atrevidos, abusados, feitos de riso e de provocação. O que mais pode querer o teatro? Mas o que é isso? É a minha mala. Eu viajo somente com coisas supérfluas. O que são coisas supérfluas? As coisas que as pessoas não precisam, mas amam. Eu acho tudo lindo que chamam de supérfluo, sabe? Você já viu que as pessoas levam nas malas? Elas levam só o necessário. Minha tia, quando viajou, levou uma mala com vestidos, meias, sapatos. Aquilo que ela ia precisar. Horrível, horrível. Aquilo que a gente não precisa, mas ama. Isso que é lindo. Você já viu como é triste uma mala cheia de coisas de viagem, com as roupas todas apertadas e dobradas? Como é feio uma mala assim? Uma viagem tem que ser uma festa. Com diálogos burilados para terem forte sonoridade e quase sempre recheados de nonsense, suas peças, desde sempre, fugiam do cunho pedagógico e doutrinário. Certo? Errado? Quem disse que é assim, com essa castradora dicotomia que se conversa com criança?
Assim pensava a irrequieta Sílvia, uma autora que não se submetia a regras e fugia da chamada norma padrão. Tatiana Belinque. Contar bem uma história. Nada melhor para uma criança do que uma boa história, bem contada, com começo, meio e fim. Essa era a chave para a vasta dramaturgia de Tatiana Belinque, russa de São Petersburgo, que se mudou para o Brasil com 10 anos de idade, onde ficou até morrer, em junho de 2013, aos 94 anos. O que eu observei nas peças dessa autora, que li e que vi encenadas, foi justamente isso, uma história contada sem pressa, sem aflição nenhuma. Tentar fisgar a atenção da plateia com mais frenesi só porque a velocidade da comunicação tecnológica disparou no tempo? Jamais. Isso não valia como argumento para a dramaturga Tatiana Belinque, que antes acreditava na inteligência da criança para se prender pelo período que fosse a uma trama, desde que bem narrada. Aí não! Vai gastar os panos do meu sofá. Desculpa, dona. Mas era só que faltava. Vão entrando na casa da gente querendo usar da casa da gente. Ô, dona, Que é? será que já tem um pouquinho de comida pra dar pra gente? Comida? É que nós estamos com uma fome de lobos desde anteontem que a gente não come nada. Comida? Vocês estão loucos? Vim pedir comida pra mim. É que nós estamos com tanta fome. É que a gente até podia pagar pra senhora. Pagar? Quanto? Quanto a senhora quisesse. Só que nós não temos dinheiro, não. Não tem dinheiro, não tem comida. Ela nunca teve pressa de terminar uma história e mantinha o ritmo certo de uma narrativa sem se importar com a tal agilidade de internet que já começavam a atribuir às crianças enquanto ela ainda estava viva e ativa. Tatiana estava mais preocupada em preservar o encantamento aliado à ação no palco. Deixava o sonho e a fantasia pairando suspensos sobre suas palavras, com muitas exclamações, interrogações, reticências. O ponto final que viesse no seu tempo legítimo. Teatro é texto e ação, ou teatro requer ação. As palavras de Tatiana, por mais elaboradas e abrangentes e poéticas e simbólicas e divertidas que fossem e eram, estavam sempre a serviço da ação, do conflito, da trama, do plot, como quiserem chamar. Compreensão, justiça, amor, respeito por individualidades e diferenças, ética, solidariedade, caridade, amizade, generosidade, incentivo à leitura, foram todos temas caros à dramaturgia de Tatiana. Vladimir Capella. E o que dizer de outro gênio desse segmento, Vladimir Capella? Tanto a dizer, ele muito nos encantou antes de ser encantado e enviado tão precocemente para outras dimensões. Capella, no início da carreira, logo começou a identificar as questões que mais vitimavam o teatro infantil feito naquela época. Um teatro meio americanizado, cheio de coreografias e de música cantada em playback, luzes piscando a cada musiquinha, e um texto que fazia perguntas o tempo todo à plateia, como se isso fosse plateia participativa. Se as crianças não gritassem as respostas, não seria um bom teatro. Equívoco total que Capella abominava. Uma forte característica da chamada carpintaria teatral de Capella era a fragmentação do texto. Histórias que se juntam para formar outras histórias, ou seja, a quebra de linearidade. Não são histórias simplesmente contadas uma de cada vez, com começo, meio e fim. Elas se misturam e se intercalam. Outra característica que se repetiu sempre em sua obra: o fim que vira começo. O sentido da coisa circular que nunca termina. A roda da vida,
porque Capela acreditava que todo fim é um novo começo. Nós dois juntos não podemos mudar a história do mundo. O amor não depende de cor, raça, religião. O amor não tem preconceito. Nem explicação. Capela também enveredou pela tristeza, pela coragem de mostrar tristeza às crianças e falar de rejeição, de abandono, de dor, amor e desamor, vida e morte. Dizia ele muito sabiamente que o grande equívoco de toda a sociedade e, sobretudo, de quem faz teatro para crianças é que procuram afastar a criança da dor, poupá-la do que não pode ser poupado, distraí-las dos problemas em vez de ajudá-las a lidar com eles e com a dificuldade de viver. Ilo Krugli. E agora vamos relembrar um pouco de nosso quinto nome deste programa especial em homenagem aos mestres. Ilo Krugli, um argentino naturalizado brasileiro, filho de imigrantes operários poloneses. Em 1961, para a sorte de várias gerações de brasileirinhos, Ilo Krugli veio definitivamente para o nosso país colorir nossos palcos com papel picado, fitas, lenços e véus, encher de sonho a nossa existência. Em 1974, nascia no Rio, fundado por Ilo, o Grupo Vento Forte, depois transferido para São Paulo em 1980. Desde os anos 70, a marca definidora do trabalho do Vento Forte é sua opção pelo coletivo e também por levar arte a populações periféricas e carentes. O dramaturgo Ilo sempre respeitou as crianças com a sua proposta desbravadora de fazer teatro. Ele fazia a poesia brotar de materiais simples. Impensáveis sucatas viravam puro encantamento. Ilo tecia a narrativa sem pressa, ponto por ponto. Seus espetáculos se constituem até hoje em verdadeiras experiências estéticas e emocionais, pela sua beleza visual, inventividade musical e liberdade de ideias. Era uma vez um pano vermelho brilhante. Era uma vez um pano amarelo quadrado. Era uma vez um quadrado de papel desenhado. Era uma vez um desenho colorido num lenço quadrado. Era uma vez um quadrado cheio de bolas. Era uma vez uma bola cheia de quadrados. Era uma vez um coração de papel celofane e transparente. Era uma vez um coração de metal. Era uma vez um lenço todo rasgado. Era uma vez um quintal onde passavam todas as correntezas e todos os ventos. E todas as chuvas, e todas as bolas. E todas as folhas secas. Às vezes até neve caía. Era um quintal onde passaram voando todas as pipas. E todas as borboletas. E até aviões. Defendendo tudo com seu exército de papel crepom e suas flores de seda, Ilo costumava esbravejar com muito fôlego e energia contra a arte que virou mercado e produto.
Tudo virou produto, lamentava ele, lutando contra isso com sua obra resistente. E Lucrugli também praticou com maestria a prosa poética no teatro infantil do Brasil. Seus diálogos evocavam imagens o tempo todo. Foi um encantador de metáforas. Apaixonado desde muito cedo por Oscar Wilde e Garcia Lorca, ele reiterou com sua obra muito particular os ensinamentos desses dois grandes nomes da literatura universal. Falou de injustiças, de ditadores, de poetas e generais, de amores interrompidos, de paixões inspiradoras, de cegos visionários, de esperanças perdidas e reencontradas. É isso. 5 anos, 5 mestres, 5 inspirações. Gostaram desse nosso programa especial de 5º aniversário do site pecinhaeavovozinha.com.br? Se gostaram, deixem um like aqui no YouTube, comentem alguma coisa, compartilhem, se inscrevam no canal, recomendem para um amigo que ama o teatro como eu e como você. Até a semana que vem. Muito se diz dela que tinha invejável senso de humor e que seus textos... menino! Muito se diz dela que tinha invejável senso de humor e de seus textos que são desobedientes... meu Deus, agora eu entendi. Muito se diz dela que tinha invejável senso de humor... Dizia ele muito sabiamente que o grande equívoco de toda a sociedade... É isso. 5 anos...